Geralmente eu tomo leite nas manhãs e principalmente no tempo de frio. Quando já é liderado pelo Espírito Santo, nós amamos como Jesus Cristo nos ama. Integridade é a coerência entre o caráter de Deus e o nosso caráter, de modo que é manifesto nas nossas atitudes e comportamentos. Eu entendo que o maior sucesso do ser humano é ter um relacionamento verdadeiro e a humanidade perceber a importância do Espírito Santo e da Palavra de Deus e seguir a Palavra de Deus. Verdadeiramente aí é que acabam as guerras. Se nós realmente amamos alguém, verdadeiramente, aquele que ama não tem tempo para fazer confusão. Aquele que ama não cria guerras. Uma pessoa que está ocupada a amar, está ocupada a ser feliz. Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 220 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva, para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter, fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas, para poderem influenciar pelo exemplo seus seguidores, tanto internos como externos. E líderes sejam empáticos por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias, pensamentos, visões de uma forma simples, fluida e compreensível, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Suzete Dias Maria, pastora. Bem-vindo ao nosso podcast, pastora Suzete. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Como é que a pastora Suzete degusta um chá? Em que momentos do dia, em que estações é que procura por chá? E o que um chá lhe proporciona nessas ocasiões? Bem, para ser sincero, eu não gosto de chá. Prefiro leite e geralmente eu tomo leite nas manhãs e principalmente no tempo de frio. No tempo de calor, ligo e o vento logo coisa quieta a boca. Mas prefiro leite porque ele é saboroso, porque ele tem muitos nutrientes, ele fortalece, dá crescimento. Eu acredito que se nós formos a levar para a área da liderança, percebemos que o líder também tem que ser assim, tem que fortalecer, fazer crescer esses freios. Muito bem, muito obrigado. Disse-nos que o leite é saboroso, fortalece e ajuda o crescimento. Desses três, fortalecer,
proporcionar crescimento e o sabor. O que é prioritário para a liderança? Eu entendo que para a liderança o prioritário é fortalecer e depois fazer crescer. Muito bem. Quando se fala de, por exemplo, sabor, vamos explorar um pouco a questão de sabor. Como é que um líder dá um sabor àquilo que faz? E que sabor é esse que a pastora Suzete transmite através do seu servir, através da sua liderança? Interessante. Assim, o que eu entendo da liderança é a capacidade de alguém ser liderado pelo Espírito Santo e levar outra pessoa ao conhecimento de Deus. Quer dizer, transmitir aquilo que aprende diretamente do Espírito Santo, pode aprender de outras pessoas, mas principalmente do Espírito Santo, transmitir de modo a levar aquela pessoa a compreender e a seguir, e a querer seguir. Então, o que eu entendo que seja dar sabor é essa componente de levar a pessoa a perceber que a comunhão com o Espírito Santo é importante. Quando a pessoa entende isso e quando a pessoa tem essa comunhão com o Espírito Santo, não tem como não perceber esse sabor, porque o relacionamento com o Espírito Santo é uma coisa muito saborosa mesmo. Muito bem. E, por exemplo, olhando para os frutos do Espírito Santo, querendo aqui tipificar os sabores segundo os frutos, quais são aqueles que entende que não podem faltar? Ok, o que eu entendo é a Bíblia, ela fala do fruto. O fruto é um. E esse fruto tem muitas características. É como se fosse uma laranja. A laranja tem casca, tem gomos, tem semente, essas coisas todas. Isso torna um único fruto. Para ela realmente ser saborosa, ela precisa estar madura. Precisa estar completa com todos os componentes e estar madura. Então, nessas características do fruto do Espírito Santo, eu acredito que não tiramos nenhuma. É preciso que seja o fruto todo. E, na verdade, é um fruto que é produzido diretamente pelo Espírito Santo. Nós precisamos permitir que a terra esteja tão pronta para trazer esse fruto, para o Espírito Santo produzir esse fruto em nós, de modo que nós possamos trazer ela na sua totalidade. Infelizmente, encontramos muitos de nós que conseguimos reconhecer algumas características do fruto. O amor, a paz, a alegria, essas coisas todas, mas falhamos em alguns aspectos. Por exemplo, o domínio próprio é uma das coisas um dos problemas sérios. Por exemplo, para mim é um assunto sério, o domínio próprio. E quando estamos nessa situação, nós entendemos que o fruto ainda não está pronto. Então, mas também entendemos que não estamos a deixar que o Espírito Santo trabalhe devidamente a trazer o fruto pronto. Então, nós precisamos de nos lixar e deixar que o Espírito Santo tenha espaço em nós para produzir o fruto na sua totalidade. É a totalidade do fruto do Espírito Santo que traz esse sabor. Muito bem, excelente. Se nesta leitura a questão da unidade de fé e sobre os frutos, que como bem disse, pode-se individualizar os frutos em o fruto, dando a entender que esse fruto é o amor. Qual é a característica ou de que amor é esse que se fala e como é que um líder pode dar amor? Vou trazer um exemplo. Disse que o desafio, o dilema de um líder servo é, por um lado, ser vulnerável, espontâneo, que aparenta, para alguns pode parecer fraqueza. Por outro lado, é também alguma rigidez com moderação para o bem, para o amor, porque também a própria palavra
fala sobre a importância da vara como ato de amor. Como é que o líder trabalha esse amor em si e como é que ele transfere esse amor na relação que lida com os seus liderados, por exemplo? O que eu entendi com o andar do tempo é que o amor começa em Deus. Deus é o amor. Então, um líder, ele tem que estar tão conectado com Deus, tão íntimo de Deus, que aprenda de Deus a amar as pessoas. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de amar. Mas quando é liderado pelo Espírito Santo de Deus, facilmente nós amamos. Nós, quando vimos Jesus Cristo, ele deixou os 2 mandamentos. Primeiro era amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E depois era amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando ele estava a estender os seus, ele disse: amem como eu vos amei. Então ele levou a fasquia. Agora nós não amamos como a nós mesmos, porque existem pessoas que não sabem se amar. Na verdade, a maioria de nós não sabemos nos amar. Mas quando já é liderado pelo Espírito Santo, nós amamos como Jesus Cristo nos ama. Então, quando nós estamos liderados pelo Espírito Santo, ele vai mostrar que agora é tempo de abraçar. Mas também vai mostrar, não, agora é tempo de usar a vara. Agora é o momento de fazer desse jeito. É o Espírito Santo que nos ensina a amar. Tem um exemplo de uma irmã uma vez. Tem uma irmã que ela gosta muito de ajudar as pessoas. E antes ela ajudava conforme o seu coração. Ela entendia que devia ajudar. Mas ela contou uma vez que ela estava na baixa e viu uma senhora com uma criança no colo a vender. E parece que a criança não tinha roupa. Ela pensou em comprar alguma coisa e dar à criança. Mas depois, quando ela entrou na loja, o Espírito Santo lhe disse: não, compra aquilo que tu comprarias para os teus filhos. Então ela fez uma compra que ela faria para os seus filhos. E quando ela testemunhou, nós conversamos acerca daquilo. Nós entendemos que muitas das vezes nós vemos, por exemplo, alguém que aparentemente é esfomeado e pensamos que aquela pessoa precisa de comida. Mas naquele momento aquela pessoa pode não estar a precisar de comida. Então, eu acredito que o amor é muito nisso. Nós ouvirmos o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo vai dizer exatamente o que aquela pessoa está a precisar. E é dessa forma que nós amamos. Muito bem. E como é que, enquanto uma intercessora, como é que a pessoa, neste caso a pessoa, o cristão, em intercessão, em vida de intercessão, treina as habilidades diárias ou a provisão diária para as missões que tem por cada dia? Como disse, viu alguém, desejou ajudar a pessoa, mas depois entrou na loja e lá recebeu uma outra direção. Agora, enquanto uma intercessora, em estado de interceder, influenciar, antecipar, antever, como é que a intercessão dá este equipamento para estas adaptações que o terreno remete em função da vontade do Espírito Santo? Ok, é assim. Para começar, a minha definição de intercessão é um bocadinho diferente, acredito que de muitas pessoas. Quando Deus me deu o propósito de vida, Ele disse que tu és intercessora, depois Ele me explicou o que significa ser intercessor. Então Ele fez perceber que interceder não é simplesmente a parte de oração, não é simplesmente estar afastado em oração e tudo mais. Isso também, e principalmente neste caso. Mas ele me explicou que enquanto eu formo as pessoas, eu estou intercedendo por elas, porque eu estou a levá-las, estou a interceder de modo a levá-las ao conhecimento de Deus, por exemplo. Eu sou mais focada na formação para a pessoa ir a uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Eu entendo que o maior sucesso do ser humano é ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Muita gente diz que é cristão e tudo mais, mas não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus. Então, para mim, isso não é sucesso. Então, eu intercedo dessa maneira.
Quando faço os meus testes, por exemplo, compartilho, eu estou intercedendo, porque aquela pessoa vai estudar, vai entender e pode mudar as suas atitudes e voltar para Deus. Ou quando eu pego os textos do Pastor Sandy ou os podcasts e compartilho, também estou a interceder. Ou se, por exemplo, alguém precisa de um emprego e eu faço uma ponte, eu estou intercedendo. Então, o Espírito Santo me explicou que a intercessão é nas diversas áreas, do tipo, sempre que eu for um ponto, do tipo, o vetor de transformação na vida de alguém, eu estou a interceder. Então, eu começo por orar. Essa é a parte mais importante. Quando eu estou orando, conversando com Deus, muitas das vezes Ele me direciona. Ele diz como é que Ele deve fazer as coisas. E eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo disse eu fazer. Então, por vezes vai ser formar mesmo. Por vezes vai ser ter uma conversa com a pessoa. Por vezes, sei lá, de diversas formas. Desde o momento que seja algo que seja o Espírito Santo diretamente a direcionar. Muito bem. Quais são as principais habilidades? É que elenca como sendo a número 1, depois pode trazer uma segunda para ensinar, como bem disse, a ética cristã, ensinar a vida cristã. Quais são as duas habilidades? A número 1 que entendo como sendo indispensável, uma segunda mais importante para ser este treinador, desenvolvedor, intercessor, como mestre vai dizer. Habilidade número 1, comunhão com o Espírito Santo. Eu insisto nisso porque a Bíblia ela já diz: o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Então, se eu não tenho essa comunhão com o Espírito Santo, eu posso ensinar, mas muitas das vezes vão ser palavras persuasivas de sabedoria humana, mas não demonstração de Espírito e de poder. Então, a primeira habilidade é essa capacidade de nos rendermos diante de Deus e buscar a face do Senhor. Eu acho que é essa. E é principal porque Satanás sabe disso, por isso que ele luta muito para nos tirar disto. Então, essa habilidade está com o Espírito Santo, ouvir e obedecer. É muito importante. E a segunda é essa capacidade de comunicar, como já tinha dito. Ter essa capacidade de saber comunicar de forma assertiva, para que as pessoas compreendam, porque eu entendo que comunicar não é só falar. Tem que falar para que a pessoa perceba e entenda o que realmente está a falar e haja de acordo. Muito bem, muito obrigado. Aqui eu vejo duas questões que posso colocá-las de forma escalonada, mas vou levantar, depois posso lembrar mais para frente. Vejo que na sua abordagem o que está a trazer-nos como o caminho, a habilidade que usa, ou o método de ensino, é o de relacionamento. Portanto, é guiar as pessoas a terem relacionamento com o Espírito Santo, na base do relacionamento também que tem com o Espírito Santo, chamou de comunhão. Então, orienta e inspira as pessoas a também estabelecer esta comunhão. Portanto, entende que o relacionamento que é a questão-chave para o crescimento espiritual, maturidade das pessoas. Como é que este relacionamento, a nível pessoal, a nível da pessoa com o Espírito Santo, pode ser importante para a questão da conflitualidade e das guerras que existem no mundo, na humanidade, nas famílias, em Moçambique? Ok. O Espírito Santo, como disse antes, ele vem para nos conduzir a toda a verdade. Deixa eu deixar claro aqui que a verdade é Jesus Cristo, não existe outra. E Jesus Cristo é Deus, e Deus é amor. Então, o relacionamento com o Espírito Santo nos conduz ao amor. Se nós amamos efetivamente, nós sabemos que quando falamos do amor, não falamos do amor eros, por exemplo. Muita gente vai para o amor sentimental. Mas nós falamos do amor ágape, que tem alguma descrição no 1 Coríntios capítulo 13. E aquele amor que é sofredor e benigno, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suspeita mal, sei lá, esse amor.
Então o Espírito Santo conduz-nos a este amor. Se nós realmente amamos alguém, verdadeiramente, aquele que ama não tem tempo para fazer confusão. Aquele que ama não cria guerras. Uma pessoa que está ocupada a amar, está ocupada a ser feliz. Voltando ao fruto do Espírito Santo, nós falamos de amor, paz, alegria. Aquela pessoa que tem um fruto do Espírito Santo se manifestando, essas características todas se manifestando, dificilmente não vais encontrar ela a fazer fofoca. Não vais encontrar ela a causar intrigas e muito menos a projetar, sentar para desenhar armas para matar outra pessoa. Não vai acontecer. Ela está muito ocupada a ser feliz. Felicidade é uma ocupação. Então, quando nós estamos ocupados a ser felizes, não temos tempo nem de pensar que aquela pessoa falou assim porque queria dizer isto. Andar a projetar mal, inventar males na nossa mente só para causar confusão. Então, eu entendo que se nós voltamos para a comunhão com o Espírito Santo, se a humanidade perceber a importância do Espírito Santo e da palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, verdadeiramente aí é que acabam as guerras. Muitas das vezes nós pensamos que saímos e vamos fazer conversações e tudo mais. Pode ser, é um bom meio, mas não vai trazer a paz. A paz vem por meio de Jesus Cristo, que de ninguém mais. A Bíblia diz, Ele disse, dou-vos a paz, a minha paz vos dou. É a única pessoa que verdadeiramente tem a capacidade de trazer a paz. Muito bem. Defende muito e bem a questão da comunicação. E falou também de uma comunicação que é adaptativa, em função dos contextos, da pessoa a quem queremos alcançar. E onde e como é que treina ou aprendeu esta comunicação adaptativa, em função que as pessoas elas são diferentes, todas umas das outras. E disse muito bem que a comunicação ela também tem que ser efetiva, ter a certeza que as pessoas compreenderam, receberam e compreenderam. Então, como é que foi desenvolvendo esta comunicação adaptativa para assegurar que haja este feedback? Estou sorrindo porque volto de novo. Espírito Santo. Como eu disse antes, muitas das vezes eu tenho que orar para saber como abordar as pessoas. Quando eu não oro é quando ofendo as pessoas. Mas quando eu oro, por mais que pareça ofensivo aquilo que eu digo, mas depois vai trazer a transformação na vida das pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, dizem que eu sou muito dura. E uma vez perguntei ao Espírito Santo por que eu sou muito dura, por que tem que ser assim em alguns aspectos. Porque por vezes eu quero falar suave como as outras pessoas querem ouvir, sei lá, essas coisas. E estava a perguntar especificamente para uma pessoa, por que eu sempre sou dura com ela. E o Espírito Santo me explicou que ela precisava daquilo para melhorar, para desenvolver aquilo que ela tem dentro dela, porque todas as pessoas, elas nascem com uma capacidade dentro delas. Deus coloca uma capacidade nas pessoas, mas algumas pessoas, por muitos aspectos, traumas da infância e coisa parecida, acabam ofuscando. E elas precisam de acordar para a realidade de Deus. Precisam de se recordar que são filhos de Deus, entender o que realmente isso significa. Mas quando tu falas mansinho, elas não entendem. Por vezes tem que ser de uma forma realmente dura e vai fazer refletir mais tarde e tomar a decisão de mudar. Então, mas sempre tem que ser o Espírito Santo a dizer como é que eu falo com essa pessoa, como eu comunico com essa pessoa para que ela possa perceber. Porque de outra forma não dá. Muito bem. Falou-nos, ou deu-nos uma pista que o propósito que lhe move é o de interceder pelas outras pessoas. Gostávamos de compreender como é que aprendeu sobre este propósito. E os propósitos são definitivos, são, por assim dizer, são um único. Aprendi com o Espírito Santo, ele me disse, eu perguntei, ele me respondeu. E eu entendo que todo ser humano ele vem com um propósito específico para a sua vida. Um propósito específico, nesse propósito nós vamos ter várias missões
podemos ter diversas missões e se calhar algumas visões também e desenvolver aquelas visões, mas sempre vai voltar para aquele propósito específico. Muito bem. Quais são as 3 características de um líder que mais aprecia? E quem é a líder que admira ou que se inspira? Amor, comunicação. 3 características: amor, comunicação, mas que é domínio próprio. E o meu líder favorito é Jesus Cristo. Eu mais aprecio Jesus Cristo. Aqui na Terra não tem alguém que eu possa dizer, não, tal fulano. Existem vários que eu olho e gosto de certos aspectos. Mas alguém que eu digo sim, com este aqui eu rendo Jesus Cristo. Muito bem. Na forma como escreve e a técnica que está por detrás, quem é que lhe inspira? Vamos lá, nós até uma certa forma de escrever muitas vezes é influenciado pelas leituras e mesmo quando lemos qualquer que seja um livro, que agora vou procurar saber qual é o livro que mais leu e admirou. Quem é o escritor que mais lhe influencia na forma como escreve? Eu geralmente escrevia mais há algum tempo atrás, mas algumas pessoas foram reclamando e acabei parando. Mas agora estou a voltar, está um bocadinho devagar, mas ok. Mas eu escrevia à madrugada. Depois da oração aparecia a instrução, né? O que escrever exatamente. Infelizmente não escrevi exatamente como a ideia inicial, porque quando já pego para escrever desaparecem algumas ideias. Mas eu entendo que o Espírito Santo me levava a escrever. É o Espírito Santo que me leva a escrever. Algumas vezes sou influenciada também pelas situações da vida. Quando eu vejo uma situação e converso com o Espírito Santo acerca, então ele vai influenciando, vai falando. Acho que o último teste que eu fiz foi sobre integridade, onde eu devia falar no dia da conferência Spirit Day, eu devia falar sobre integridade. Então eu fui estudar acerca e foi quando o Espírito Santo me explicou que a integridade é a coerência entre o caráter de Deus e o nosso caráter, de modo que é manifesto nas nossas atitudes e comportamentos. Então ali fui influenciada porque fui dado o tema, né? Mas falar de integridade acontece também. Por vezes tem temas, as pessoas dão temas, às vezes são situações da vida, mas muitas vezes eu estou orando e vem o entendimento. Ou por vezes até acordo mesmo já com a informação na mente. Isso é muito interessante. Falando sobre a integridade, que bem disse-nos que é a coerência entre o caráter de Deus e o nosso caráter. E Deus, quando faz aliança com Adão em Gênesis 1:27, e diz, homem, façamos, né? O homem à nossa imagem e semelhança. Mas quando depois faz aliança agora com Noé, em Gênesis 9:6, há uma certa modificação, dizendo que porque o homem é a nossa imagem e não coloca ali semelhança. E depois explica que isto resulta daquela modificação, porque agora autoriza Noé, a sua família e seus descendentes também a passarem a alimentar-se de tudo que tinha vida. É por isso que o autor diz que até certo ponto é por isso que os animais passariam a ter medo do homem. Gostávamos que explorasse um pouco mais a questão da integridade, porque dizia que é a coerência entre o caráter de Deus e o caráter do homem. E vê-se que de Adão a Noé, esta coerência entre o caráter de Deus e o homem vai se perdendo.
Como é que o homem pode recuperar a sua integridade? Jesus Cristo fez isso por nós. Pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, mas por causa de Jesus entrou a vida. E a vida de Jesus, que Jesus trouxe, ela traz de volta a imagem e semelhança de Deus para o homem. Então, facilmente nós conseguimos ser íntegros se nós estivermos conectados com Jesus Cristo. Se nós tivermos esse tempo de oração, estudo bíblico, conversa com Deus, com o Espírito Santo, ele facilmente nos leva ao caminho da integridade, porque nós somos ensinados pelo Espírito Santo como é que nós devemos andar, como é que devemos nos comportar. E dificilmente não, é simplesmente impossível alguém que tenha comunhão com o Espírito Santo e seja corrupto e aceite subornos, aceite ser enganado, coisa parecida. Então, nós percebemos que tem que ser uma comunhão verdadeira e não conseguimos manifestar a integridade, quer dizer, essa coerência do caráter de Deus conosco na íntegra, porque nós admitimos ainda a corrupção de alguma forma. Mas se nós negamos a corrupção de todas as formas, nós não temos como não ser íntegros. É uma luta muito séria, porque, por exemplo, uma das formas que nós temos de corromper é andar a alta velocidade numa estrada de 60 km por hora. Então, infelizmente, muita gente faz isso. E estamos num processo ainda de entender as coisas na perspectiva de Deus. A nossa cosmovisão tem que ser levada ao nível de entendimento das coisas na perspectiva de Deus. Aí nós conseguimos essa coerência, conseguimos verdadeiramente ser íntegros. Muito bem. Tendo em consideração que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo e tem vários livros lá, qual é o autor ou o livro que mais fala consigo na leitura e também talvez na sua identidade, como disse muito bem, na sua comunhão? Este perfil seu, quem é o autor, qual é o livro que mais lhe inspira e quem sabe até a ser, a falar, a escrever, a comunicar? Ok, quem me inspira é Jesus Cristo, já disse. Tem algumas histórias que me marcam bastante. Eu gosto muito da história do Daniel, da integridade de Daniel, do jeito de Daniel. E desde que eu li o livro de Daniel, eu busco andar naquele nível. E também gostei da forma que Deus falou de Jó. Foi o próprio Deus que disse que Jó era um homem íntegro. Então, é uma das coisas que muito me influencia, porque eu quero que seja Deus a dizer que eu sou. Então, são esses livros, mas a vida de Jesus Cristo acima de tudo. Ele é de longe. De longe. Não tem alguém que se compare. Eu busco aprender de Jesus Cristo. Eu amo aprender de Jesus Cristo. Muito bem. Olhando para Daniel, o que da integridade de Daniel mais lhe chama a atenção? Conhecimento, temor, coragem? Eu entendo que é o conhecimento de Deus. Ele conhecia tanto a Deus que recusou-se primeiro a se contaminar com as iguarias do rei, e ele conseguiu influenciar os seus amigos a isso, e decidiu entregar a sua vida, esteve disposto a entregar a sua vida, quer dizer, a morrer para não ir contra Deus. E percebi, não tenho a certeza, mas eu acredito que tenha sido ele a influenciar os seus amigos a isso. Então, eu acho que Daniel é um líder nato, um líder
que realmente vale a pena seguir. Principalmente por essa parte onde tu estás disposto a morrer, mas a não ir contra Deus. Uma das um dos caminhos da liderança que eu traço é esse: ensinar as pessoas a não negociarem a sua fé. Acontece o que acontecer, não negociamos a nossa fé. Muito interessante. Olhando para aquilo que é a realidade atual do mundo cristão, Moçambique, a igreja local, o que precisamos de aprender de Daniel que poderia tornar talvez a nossa adoração mais próxima da adoração voltada ao caráter de Deus, como esteve bem a dizer, a questão da integridade. O que é que nós podemos aprender da fé de Daniel a nível da igreja local para podermos nos aproximar daquela adoração de Daniel? Eu acredito que podemos aprender com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e também com os discípulos de Jesus, que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se tiver que perecer, pereceremos, mas a obediência vai a Deus, acima de tudo. Muito bem. Olhando para aquilo que é esta divisão, mundo espiritual, mundo milenar, e o tipo de percepção, falou muito bem da linguagem comunicada, né? Como comunicamos para os que não estão alcançados no mundo milenar. Como é que nós podemos fazer essa comunicação da verdade do Evangelho para o mundo milenar, numa realidade em que a corrupção espiritual é muito alta, como as que nós vivemos nos dias de hoje? Bem, é um bocado difícil, mas não impossível. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra espíritos. E os espíritos, eles lutam mesmo para impedir-nos de termos esse relacionamento de volta com Deus. Porque Jesus Cristo, ele, quando veio morrer, ele veio reconciliar-nos com Deus. Então, o Satanás vai de todas as formas impedir essa reconciliação no túmulo. Primeiro, nós temos que ter o nosso tempo de qualidade com Deus, no privado. Tem que ser o altar antes da plataforma. Se nós temos esse tempo de qualidade com Deus, ele vai nos liderar da forma certa, assertiva, para ir falar com as pessoas. Mas temos que saber que é uma guerra. Se nós não nos posicionarmos no lugar de guerra, como verdadeiros intercessores, a orar, a destruir os espíritos que comandam, sei lá, essas coisas, não conseguimos. Infelizmente existem espíritos territoriais, existe muita coisa que nós precisamos de quebrar antes de conseguir alcançar certos grupos de pessoas. Então, antes de tudo, começamos no altar. É lá onde nós devemos vencer. Depois, quando saímos, já vamos abordar as pessoas, mais facilmente elas vão aceitar. Falou algo muito poderoso, disse é no altar antes da plataforma. Depois trouxe-nos como imagem o trabalho de intercessão, em que em separado fazemos um trabalho através da oração, lutar contra espíritos territoriais, celestes, por aí em diante. Como é que nós então levamos este altar para a plataforma? Este altar é móvel? Não, o altar não é móvel. Não levamos o altar à plataforma. Eu entendo que levamos o resultado do altar à plataforma. Nós chegamos aqui e dizemos: conversam-se, busquem a Jesus, porque Ele é um caminho para a salvação. Arrependam-se enquanto é tempo.
Não sabemos, daqui a 1 minuto podemos morrer, e se morremos, qual é o nosso destino eterno? Muitas pessoas vivem sem entender isso e pensam que tem muito tempo de vida, ou se calhar que não existe uma vida após a morte. Existe. Existe céu, existe o inferno. E o pior do que o inferno, ainda existe o lago do fogo e enxofre, onde o inferno também será lançado. Então nós temos que estar preparados para isso, mas nós saímos do altar e vamos trazer essa informação na plataforma. Muito bem. Como é que, por último, a pastora prepara-se para estar apta em termos mentais, físicos, emocionais e espirituais antes de juntar-se às pessoas, juntar-se às comunidades onde vai servir? Eu tenho um tempo de devocional com Deus, geralmente é logo que eu acordo. Eu entendo que a primeira coisa que eu tenho que fazer quando acordo é falar com o dono da vida, porque ele é que me acordou, né? Então, nesse tempo, eu oro, louvo a Deus, estudo a palavra, busco meditar nela e entender dele como é que nós vamos passar o dia, né? Como é que vai ser as coisas. E se eu tenho alguma situação, em condições normais, não durmo com situações. Converso com ele antes de dormir, explano as situações e tudo mais, e busco compreender ele na perspectiva dele. E para continuar em paz, uma das coisas que existe em Cristo Jesus, que é o fruto, que é uma das características do fruto do Espírito Santo, é paz. Então eu busco não negociar a minha fé para não perder aquela paz. É uma paz que isso é todo entendimento. É uma paz maravilhosa, é uma coisa extraordinária, é uma alegria completa. As pessoas, geralmente, quando falam comigo, perguntam como está, eu digo que estou feliz, abençoada. E não falo da boca para fora, porque eu vivo uma constante alegria. Passo por momentos de tristeza, mas constante alegria, onde temos a paz de Cristo. Então, se eu durmo com um problema, de alguma forma vai influenciar na minha paz. Então, não me admito a fazer isso. Não me permito fazer isso. Então, falo com Deus e quando acordo estou em perfeita paz para conversar com Deus, receber instrução e tudo mais, e facilmente sair e tratar dos outros assuntos. Então, tem que ser assim, relacionamento com Deus, sem isso não é possível. Muito bem. Queremos agradecer este momento de conversa, do qual podemos beber um maravilhoso chá de liderança, onde aprendemos sobre a importância da comunhão, do relacionamento, que resulta também dos momentos de intimidade, onde buscamos, através da intercessão, conhecer os desígnios, conhecer a vontade, manter essa incorruptibilidade para irmos influenciar, não sermos influenciados. Desejamos bom ano, que o Senhor continue a lhe usar como seu vaso de misericórdia. Amém, muito obrigado, um bom ano para vocês também. E que não negociemos a nossa fé de jeito algum. Amém. Muito obrigado. Encontre as lições nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, LOAP e nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.